No ano de 1500, o explorador português Pedro Álvares Cabral cruza o Atlântico. Ele busca uma nova rota para as Índias. Mal sabe ele que está prestes a encontrar uma terra vasta e desconhecida. Em 22 de abril, a frota de Cabral avista a terra. Essa terra é o Brasil. O encontro entre portugueses e indígenas é um marco. Os nativos são diversos e numerosos, com suas próprias culturas e línguas. Os portugueses ficam maravilhados com a riqueza da terra, chamando-a de Terra de Vera Cruz. Cabral a reivindica para Portugal. Este evento marca o início da história colonial do Brasil, uma história repleta de promessas e dificuldades. Portugal vê o Brasil como fonte de riqueza e oportunidade, mas isso tem um alto custo para a população indígena. O interesse de Portugal pelo Brasil cresce rapidamente. Assentamentos são estabelecidos e a exploração dos recursos naturais se inicia. A cana-de-açúcar, que prospera no clima brasileiro, torna-se um cultivo fundamental. Vastas plantações surgem ao longo da costa. A demanda por mão de obra nos canaviais é imensa, levando Portugal ao tráfico transatlântico de escravos. Milhões de africanos são trazidos à força para o Brasil, sofrendo crueldades inimagináveis. Seu trabalho forçado impulsiona o crescimento econômico da colônia. No século XVIII, o ouro é descoberto em Minas Gerais, desencadeando uma corrida do ouro. Pessoas de todo o Brasil e Portugal migram para as minas. Esse fluxo leva ao crescimento de cidades como Ouro Preto e Vila Rica, que se tornam centros de riqueza e cultura, um verdadeiro Eldorado brasileiro. No final do século XVIII, o Brasil é uma colônia vasta e complexa, com identidade única moldada pela herança portuguesa, culturas indígenas e influências africanas. O desejo de independência começa a surgir, inspirado pelas revoluções americana e francesa. Os brasileiros vislumbram a possibilidade de autodeterminação. Uma revolta notável ocorre em Minas Gerais em 1789. Liderada por Tiradentes, é brutalmente reprimida pelos portugueses, mas se torna símbolo da resistência contra o domínio colonial. Em 1808, as tropas de Napoleão invadem Portugal. A família real portuguesa foge para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro, que se torna a sede do Império Português. Esse evento tem profundo impacto no Brasil, elevando seu status dentro do Império. Com a derrota de Napoleão, o rei português retorna a Lisboa, deixando seu filho, Pedro, como regente no Brasil. Influenciado pelo crescente desejo de independência, Pedro toma uma decisão ousada. Em 7 de setembro de 1822, declara a independência do Brasil, tornando-se o primeiro imperador, Pedro I. O país transita de colônia para a monarquia independente. Este período é marcado por instabilidade política e conflitos regionais. Pedro I enfrenta a oposição tanto dos republicanos quanto dos leais a Portugal. Em 1831, abdica em favor de seu filho de 5 anos, Pedro II. Uma regência governa até a maioridade de Pedro II, cujo reinado se torna conhecido como um período de paz e progresso. Ele promove educação, cultura e modernização, consolidando a imagem do Brasil no cenário mundial. Seção 5. Quebrando as correntes. O fim da escravidão, de 1871 a 1888. A escravidão lança uma longa sombra sobre a história do Brasil. Em meados do século XIX, torna-se cada vez mais insustentável. A pressão internacional pelo fim da escravatura aumenta. Dentro do Brasil, o movimento abolicionista ganha força. A princesa Isabel, filha de Pedro II, desempenha papel crucial. Em 1888, com seu pai no exterior, assina a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Uma vitória monumental para os direitos humanos. A abolição tem profundo impacto na sociedade brasileira, levando a mudanças econômicas e sociais. Os ex-escravos enfrentam novos desafios em busca de igualdade e oportunidades. Sua luta por reconhecimento e justiça continua.
Seção 6. Surge uma república. Novos desafios e oportunidades. 1889 a 1930. A abolição da escravidão contribui para o declínio da monarquia. A elite latifundiária, dependente do trabalho escravo, se revolta com a decisão e retira seu apoio a Pedro II. Os militares também desejam maior participação no governo. Em 1889, um golpe militar depõe Pedro II. O Brasil se torna uma república. Os primeiros anos da república são marcados por instabilidade política e desafios econômicos. O país passa por rápida industrialização e urbanização. O café se torna um produto essencial, trazendo riqueza para algumas regiões, mas a prosperidade é distribuída de forma desigual. A desigualdade social continua sendo um grande problema. O governo enfrenta o desafio de integrar os ex-escravos e atender às necessidades de uma crescente classe trabalhadora urbana. Seção 7. Vargas e além. Navegando pelo século XX, 1930 a 1985. O século XX é um período turbulento para o Brasil e o mundo. Em 1930, Getúlio Vargas chega ao poder após um golpe, iniciando uma era de governo autoritário que dura 15 anos. Vargas implementa políticas populistas e centraliza o poder. Seu governo é marcado por progresso e repressão, promovendo a industrialização e os direitos trabalhistas, mas silenciando a oposição e restringindo liberdades civis. A Segunda Guerra Mundial tem forte impacto no Brasil, que se junta aos aliados, enviando tropas para lutar na Europa. Após a guerra, o Brasil alterna entre períodos de democracia e ditadura militar. Os militares dão um golpe em 1964, iniciando 2 décadas de autoritarismo, marcadas por crescimento econômico, mas também por violações de direitos humanos e repressão política. Seção 8. A democracia retorna, abraçando um novo milênio, 1985 até o presente. Nos anos 1980, o Brasil retorna à democracia, experimentando crescimento econômico e progresso social. No entanto, desafios persistem: pobreza, desigualdade e corrupção. No século XXI, o Brasil emerge como um ator importante no cenário global, com papel crescente em assuntos internacionais. O país enfrenta o desafio de equilibrar desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental, além de lidar com questões de justiça social e igualdade racial. O legado da escravidão e da discriminação continua afetando a sociedade brasileira. Contudo, há um crescente movimento por mudança e um compromisso em criar uma sociedade mais justa e equitativa. Seção 9. O Brasil no cenário mundial. Uma influência crescente. O Brasil é um país com imenso potencial, com cultura vibrante, população diversa e recursos naturais abundantes. O país enfrenta desafios, como qualquer nação, mas também tem a resiliência e a criatividade para superá-los. Como uma das principais economias emergentes, o Brasil desempenha papel vital nos assuntos globais. É membro do BRICS, grupo que inclui Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países têm papel cada vez mais importante na economia global e no cenário geopolítico. O futuro do Brasil é promissor, mas exigirá esforços contínuos para enfrentar seus desafios e construir uma sociedade mais justa e sustentável.